Bom dia, meu aluno, minha aluna. Vamos aí para a aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a instauração do inquérito policial. Preparei um material bem objetivo para os senhores e vamos lá. Instauração do inquérito policial. Senhores, há dois tipos de ação penal a princípio, né? A princípio há dois tipos de ação penal no nosso ordenamento jurídico, que é a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública ela é dividida entre incondicionada e condicionada. Esse assunto nós iremos tratar aí mais para frente, né, ao fim do inquérito policial. Então, eu só vou dar um esboço bem rápido aqui para os senhores. Vamos lá. A instauração do IP de ofício está diretamente relacionada ao princípio da obrigatoriedade. Assim, tomando conhecimento da prática de um crime de ação penal pública incondicionada, vou grifar aqui para os senhores, incondicionada, a autoridade policial, né, leia-se delegado, deve instaurar o IP. Qual a previsão legal disso? Artigo 5º do Código Penal, Código de Processo Penal brasileiro. Nos crimes de ação pública, aqui, senhores, esse artigo ele trata de ação penal pública incondicionada, né? Não consta aqui na letra da lei, porém é disso que ele trata. Então vamos ler assim. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1, de ofício. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, quem tiver qualidade para representá-lo. Senhores, esse inciso 2 ele fala o seguinte, né? Essa representação aqui que ele fala não tem a ver com a representação dos crimes de ação penal pública condicionada, certo? Isso aqui é aquela situação de... os senhores concordam comigo que o delegado ele não sabe tudo. Então, assim, ele não sabe de tudo que está acontecendo, né, na cidade onde ele trabalha simultaneamente. Então, assim, quando ele souber da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, né, que ele tiver ciência disso, ele vai instaurar o inquérito policial de ofício, né, sem pedir a ninguém. Porém, quando ele não sabe, né, quando essa notícia chega de outra forma, tanto ao juiz como ao Ministério Público, eles podem requerer a instauração do IP por esse motivo, né? Tanto o juiz como o MP e como o ofendido mesmo, como a vítima do crime, né? Então, assim, o Ministério Público ele toma ciência da ocorrência de um crime, né, de ação penal pública incondicionada, porém ele não tem ainda os elementos, né, de autoria e materialidade, né? Então, assim, o que é que ele faz? Como eu ainda não tenho um material robusto de provas, né, eu vou requerer ao delegado, né, a instauração de um inquérito para apurar mais de perto esse crime, né? Então é assim que acontece. Essa questão, senhores, da requisição da autoridade judiciária, a autoridade judiciária aqui leia-se juiz, tá? Essa questão, a doutrina considera essa requisição inválida hoje em dia, né? Por quê? Porque o juiz, a atuação dele é imparcial. Ele não pode pender nem para o lado A nem para o lado B. E essa requisição, né, do juiz, ele ordenar a instauração de um inquérito, meio que macula o processo ali, porque dá a entender que ele está pendendo para um lado. Então, assim, a doutrina ela entende que essa atuação do juiz ela não é cabível. Professor, o que é que eu vou colocar na minha prova? Né? Senhores, é o seguinte: se a questão vier cobrando a literalidade da lei, vocês irão responder exatamente como está escrito aqui, tá?
o inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada poderá ser iniciado mediante requisição do juiz. Poderá sim, tá bom? Se ele vier cobrando a doutrina, e ele vai deixar bem claro, né? Ele vai deixar bem claro na questão, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o Código Penal, então assim, ele vai cobrar. Os senhores prestem atenção. Se ele cobrar de acordo com a doutrina, essa requisição do juiz ela não é válida, tá bom? Pergunta: a autoridade policial é obrigada a instaurar o IP quando a requisição do Ministério Público? Ministério Público nesse caso. A resposta é sim, né? Porque prevalece o entendimento de que, havendo a requisição do MP, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito policial. Senhores, essa obrigatoriedade aqui, tá? Só para efeitos de pegadinha, né, da nossa querida banca Sebrasp, ela não advém de uma subordinação do delegado com relação ao Ministério Público, tá? Então, se a questão perguntar qualquer coisa nesse sentido, não é verdade, né? As instituições, elas são independentes, né? O delegado, ele é obrigado a instaurar o inquérito, né? Caso haja esse pedido aí, essa requisição do MP. Porém, se a requisição for manifestamente ilegal, né, o delegado não é obrigado, né? Ele, na verdade, ele pode, se ele fizer sabendo que é manifestamente ilegal, ele pode responder criminalmente e administrativamente por isso. Então, nesse caso, ele nega e apresenta as razões da negativa, né? As razões do porquê ele negou. A autoridade policial é obrigada a instaurar o IP diante do requerimento do ofendido ou de seu representante legal? Não. Por quê? Porque o delegado ele precisa antes verificar se essa notícia é crime, né? Se esse requerimento ele é infundado ou não. Então, assim, ele não é obrigado a de pronto instaurar o IP só porque alguém chegou lá e falou uma coisa. Não é. Tá bom, senhores? Artigo 5º do parágrafo 2º. Do despacho que indeferir requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Só para fins aqui de esclarecimento. Crimes de ação penal pública condicionada. Né? Falei mais cedo para os senhores. São duas espécies de crime de ação penal pública que são condicionada e incondicionada. A instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada depende de que? Representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Qual a previsão disso? Artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, esse artigo trata justamente disso, a ação penal pública condicionada. Se ela depende de representação, se ela depende de alguma coisa, ela é condicionada, correto? Crimes de ação penal privada. A instauração de inquérito policial nesse tipo de crime depende do requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Qual a previsão disso? Artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentar. E quem é que tem qualidade para intentar? O ofendido, né, a vítima, ou o seu representante legal. Tá bom, senhores? Então, de maneira alguma, o delegado, nesses casos, tanto na ação penal pública condicionada como a ação penal privada, ele pode instaurar o inquérito policial de ofício. Não pode. Não pode, tá ok? Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu peço aos senhores que acompanhem, continuem acompanhando o canal, né? Deixem seu like, se inscrevam no canal que vai ajudar a gente a crescer, tá bom? Muito boa sorte. Boa sorte não, boa prova. A aprovação só depende dos senhores, né? E continuem na luta.